Desde os primeiros séculos da nossa era, o cristianismo foi moldado por disputas de poder, escolhas seletivas e narrativas que se tornaram oficiais. O que a maioria das pessoas não sabe é que, nos bastidores da fé, muitos textos foram silenciados, banidos e até destruídos, porque traziam uma imagem de Jesus que não servia aos interesses da instituição. Esses evangelhos ocultos, muitas vezes chamados de apócrifos ou gnósticos, apresentavam um Cristo muito mais profundo e cósmico, ligado diretamente à origem do universo, como a luz da criação que deu início a tudo. Mas por que você nunca ouviu falar deles nos sermões de domingo ou nas aulas de catequese? A resposta é simples: porque esses textos revelam uma verdade que daria poder demais às pessoas comuns. Eles mostram que Jesus não veio fundar templos de pedra, nem erguer tronos de ouro, mas despertar o ser humano para a sua própria essência divina. E esse despertar significava independência espiritual, mental e até social. Imagine o impacto disso em uma época em que a Igreja buscava centralizar a autoridade e manter o controle absoluto sobre a fé. Esses evangelhos falam de um Jesus que se apresenta como o Logos, a palavra viva que existia desde o princípio. Não apenas um mestre moral ou um profeta iluminado, mas a própria manifestação da energia criadora, que deu origem ao cosmos. Em outras palavras, Jesus era entendido como a luz primordial que brilhou quando Deus disse: "Faça-se a luz". Isso muda tudo, porque não estamos falando de um homem que viveu há 2000 anos, mas de uma força eterna que se manifesta em cada ser, em cada respiração e em cada partícula do universo. O que é fascinante é que muitos desses textos sobreviveram apenas por sorte. Foram encontrados em cavernas, enterrados na areia do Egito ou preservados secretamente em bibliotecas escondidas. O exemplo mais famoso é a descoberta em Nag Hammadi, em 1945, quando camponeses encontraram uma coleção de manuscritos antigos que haviam ficado escondidos por séculos. Entre eles estavam o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Filipe e a Pistis Sophia, textos que revelam uma visão revolucionária sobre Cristo e a criação. Enquanto a Bíblia oficial apresenta Jesus como o único caminho mediado pela Igreja, esses evangelhos secretos mostram que o caminho está dentro de cada pessoa. Quando Jesus diz no Evangelho de Tomé: "O reino de Deus está dentro de vós e ao vosso redor", ele está afirmando que a divindade não se encontra distante, mas presente em cada átomo da existência. Essa frase sozinha já bastaria para colocar em risco toda a estrutura religiosa baseada no medo, na obediência e na intermediação sacerdotal. E é exatamente aqui que nasce o conflito. Se a humanidade compreendesse que a luz da criação brilha em cada ser, a Igreja perderia sua função de guardiã exclusiva da salvação. O poder não estaria mais em rituais controlados por autoridades, mas na consciência desperta de cada indivíduo. Esse é o verdadeiro escândalo, o segredo que precisava ser apagado, mas nada pode ser ocultado para sempre. Assim como a luz que insiste em atravessar frestas e romper a escuridão, essas mensagens continuam ressurgindo, inspirando buscadores, místicos e estudiosos a redescobrir o Cristo que transcende dogmas. Um Cristo que não é propriedade de uma religião, mas um princípio universal, presente desde o início dos tempos. Portanto, quando falamos do Evangelho que nunca te contaram, não estamos apenas falando de livros antigos, mas de uma visão esquecida, a de que Jesus é a própria luz da criação e que essa mesma luz arde dentro de você. Uma verdade tão poderosa que, se fosse aceita por todos, mudaria completamente a forma como entendemos a fé, a vida e até a nossa relação com o universo. Muito antes do nascimento de Jesus, a luz já era o símbolo mais sagrado e misterioso em diversas tradições espirituais do mundo antigo. Para os povos antigos, a luz não era apenas um fenômeno físico que iluminava o dia e afastava a escuridão da noite. Ela era o sinal da presença divina, a manifestação da ordem cósmica e o sopro que trazia vida ao universo. Na própria tradição hebraica, o Gênesis começa com uma frase enigmática: "Faça-se a luz". Note que nesse momento da criação, o Sol, a Lua e as estrelas ainda não haviam sido criados. Isso significa que a luz mencionada aqui
não é apenas o brilho que vemos com os olhos, mas uma energia primordial, uma essência espiritual que antecede todas as formas visíveis. É como se fosse o primeiro ato criador, a vibração inicial que deu origem à matéria, ao tempo e ao espaço. Os egípcios, que influenciaram fortemente o pensamento judaico e cristão, também viam a luz como força criadora. O deus solar Ra era considerado a fonte da vida, aquele que surgia todos os dias no horizonte trazendo renovação ao mundo. Nos templos, sacerdotes mantinham chamas acesas em honra ao princípio divino da luz, simbolizando que, sem ela, nada poderia florescer. O sol, portanto, não era adorado apenas como astro, mas como reflexo visível da energia espiritual invisível que sustenta toda a criação. No mundo persa, a religião de Zaratustra falava da luta eterna entre a luz e as trevas. Para os seguidores do zoroastrismo, o universo era palco de um conflito cósmico entre Ahura Mazda, o senhor da luz e da verdade, e Angra Mainyu, o espírito das trevas e da mentira. Essa visão dualista influenciou profundamente o pensamento judaico durante o exílio na Babilônia e deixou marcas no imaginário cristão sobre o papel da luz como reveladora da verdade. Entre os gregos, encontramos também ecos desse mistério. Para Platão, o mundo sensível era como uma caverna escura, e apenas a luz da razão e da verdade poderia libertar os homens da ilusão. Já para os filósofos herméticos, seguidores de Hermes Trismegisto, a luz era a substância original, a primeira emanação da mente divina, de onde todas as coisas se originaram. Perceba como todas essas tradições convergem em um ponto. A luz não é apenas algo que ilumina o exterior, mas aquilo que desperta o interior, aquilo que conecta o homem ao divino. Quando chegamos ao cristianismo primitivo, essa tradição da luz é retomada e reinterpretada em Jesus. Nos evangelhos, ele não se limita a dizer que traz a luz, mas afirma categoricamente: "Eu sou a luz do mundo". Para os que conheciam as tradições antigas, essa frase tinha um peso imenso. Não era apenas metáfora. Jesus estava se colocando como a própria manifestação da energia criadora que desde sempre esteve presente em todas as culturas. Ele estava declarando: "Eu sou aquela luz que o Gênesis mencionou. Eu sou o Logos que existia no princípio. Eu sou a chama que os povos sempre intuíram, mas que agora se revela plenamente". É por isso que nos evangelhos gnósticos essa ideia ganha ainda mais força. Jesus aparece não apenas como mestre, mas como a encarnação da luz invisível, um ser que desce às trevas da matéria para reacender a centelha divina em cada ser humano. Para os gnósticos, cada pessoa carrega dentro de si uma partícula dessa luz primordial, mas esquecida, adormecida sob o peso da ignorância. O papel de Cristo é justamente despertar essa memória, esse brilho que nos reconecta à fonte. A tradição da luz, portanto, não é exclusiva do cristianismo. Ela é universal, atravessa culturas, religiões e filosofias. E talvez seja por isso que ela foi reinterpretada tantas vezes, porque fala de algo que todos podem sentir: o impulso da vida, a clareza da consciência, o chamado para despertar. Assim, quando os evangelhos secretos descrevem Jesus como a luz da criação, eles não estão inventando uma nova doutrina, mas resgatando um fio invisível que conecta todas as tradições espirituais da humanidade. Um fio que nos lembra que a mesma luz que brilhou no início dos tempos continua brilhando dentro de nós. Entre as maiores descobertas espirituais da humanidade estão os textos que a Igreja preferiu que fossem esquecidos, escritos que sobreviveram em fragmentos, escondidos em cavernas ou enterrados na areia do deserto, aguardando o momento certo para voltarem à luz. Esses são os chamados evangelhos apócrifos ou gnósticos, textos que oferecem uma visão radicalmente diferente sobre Jesus e sua missão. No centro desse legado está o Evangelho de Tomé, considerado por muitos estudiosos um dos mais importantes. Diferente dos evangelhos canônicos, ele não traz narrativas sobre milagres, morte ou ressurreição. O que encontramos nele são ditos de Jesus, frases enigmáticas, quase como chaves espirituais. Um deles declara: "Se trazeis à luz o que está em vós, o que tendes vos salvará. Se não trazeis à luz o que está em vós, o que não tendes
vos destruirá. Essa afirmação muda completamente a lógica da salvação. Não se trata de esperar um Salvador externo, mas de despertar a luz interior que já está presente em cada ser humano. Outro texto marcante é o Evangelho de Filipe, que fala sobre os mistérios da união, do sagrado feminino e da plenitude espiritual. Nele, Jesus não aparece apenas como mestre, mas como guia que conduz o discípulo a reconhecer a centelha divina dentro de si. É um texto que fala sobre iniciações, sobre o poder transformador da consciência e sobre a iluminação como retorno à origem da luz. E há também a enigmática Pistis Sophia, uma obra profundamente mística. Nela, Jesus aparece após a ressurreição, revelando segredos cósmicos, explicando como a alma percorre diferentes esferas de luz até alcançar a plenitude. Sofia, a sabedoria divina, simboliza a alma perdida nas trevas que busca reencontrar sua verdadeira morada. Nesse evangelho, Cristo é o mediador da luz, aquele que estende a mão para que a alma volte ao seu estado original. Esses escritos não apenas expandem a compreensão de quem foi Jesus, mas também revelam uma visão cósmica da sua missão. Ele não veio apenas ensinar regras morais ou fundar uma religião, mas lembrar à humanidade sua verdadeira origem. Somos fragmentos da luz da criação, esquecidos em um mundo de ilusão. O Cristo, nesses textos, é o despertar dessa memória, a lembrança de que não estamos separados do divino. E por que chamamos tudo isso de Evangelho Esquecido? Porque a Igreja Oficial fez questão de silenciá-lo. No Concílio de Nicéia e em outros momentos históricos, apenas 4 evangelhos foram aceitos como verdadeiros: Mateus, Marcos, Lucas e João. Todos os outros foram rotulados de heréticos e banidos. A razão não era apenas teológica, mas política. Esses textos gnósticos ensinavam que o acesso a Deus era direto, sem necessidade de sacerdotes, templos ou hierarquias. Isso era perigoso demais. Como controlar uma população que acredita que o reino de Deus já está dentro dela? Como manter poder sobre fiéis que descobrem que não precisam de intermediários para se conectar ao divino? Assim, o evangelho que liberta foi silenciado e o evangelho que aprisiona ao dogma foi elevado como oficial. Mas a história tem seus mistérios. Em 1945, no deserto egípcio de Nag Hammadi, uma jarra de barro foi descoberta por acaso por camponeses. Dentro dela estavam códices antigos que haviam ficado escondidos por séculos. Esse tesouro revelou ao mundo os evangelhos gnósticos em sua forma mais completa. Era como se a própria luz tivesse decidido que não poderia mais permanecer em segredo. Desde então, estudiosos místicos e buscadores espirituais têm redescoberto esses textos e percebido neles uma verdade profunda. Jesus não é apenas uma figura do passado, mas um princípio eterno. Ele é a luz que nunca se apaga e que continua a brilhar naqueles que ousam olhar para dentro de si. Esse é o Evangelho Esquecido. Não apenas um livro, mas um chamado. Um convite para despertar a centelha escondida e reconhecer que o Cristo não está distante, mas pulsa em cada respiração, em cada instante de vida. Para entender por que a Igreja suprimiu tantos evangelhos e apagou a ideia de Jesus como a própria luz da criação, precisamos voltar aos primeiros séculos do cristianismo. Naquele tempo, não havia uma única versão da fé cristã. Pelo contrário, existiam inúmeras comunidades espalhadas pelo Mediterrâneo, cada uma com interpretações diferentes sobre quem era Jesus e qual era a sua mensagem. Alguns viam Jesus como um profeta semelhante a Moisés, outros como um sábio iluminado que transmitia parábolas de sabedoria. Para os gnósticos, ele era a encarnação da luz eterna, a manifestação do Logos divino que desceu ao mundo para despertar os adormecidos. Ou seja, o cristianismo era diverso, vivo, plural. Mas justamente aí estava o problema. Diversidade significa liberdade, e liberdade ameaça qualquer estrutura de poder. No século IV, o imperador Constantino percebeu que poderia usar o cristianismo como ferramenta de unificação política. O Império Romano estava enfraquecido por divisões internas, e uma religião organizada poderia servir de cola ideológica. Para isso, porém, era necessário criar uma doutrina única, clara, simples e que pudesse ser controlada. Foi nesse contexto
que aconteceu o famoso Concílio de Nicéia, em 325 d.C. Lá, bispos e líderes da Igreja se reuniram para definir a versão oficial da fé. Muitas vozes foram silenciadas, e textos que não se alinhavam ao projeto imperial foram rejeitados. Evangelhos que falavam de um Jesus cósmico, que ensinava o acesso direto ao divino, foram banidos. Afinal, se todos já carregam a luz dentro de si, qual a necessidade de padres rituais e templos monumentais? A decisão foi estratégica. Para que o cristianismo se tornasse uma religião institucionalizada, era preciso transformar Jesus em algo distante, inacessível, cuja graça só poderia ser mediada pela Igreja. O Cristo cósmico, presente em cada pessoa, foi substituído pelo Cristo histórico, controlado pela instituição. Esse processo não aconteceu da noite para o dia. Durante séculos, os chamados hereges foram perseguidos, suas obras queimadas, suas ideias ridicularizadas. Os gnósticos, que defendiam que a salvação era fruto do conhecimento interior e não da obediência cega, foram acusados de inimigos da fé. Assim, o que poderia ter sido uma tradição espiritual voltada ao despertar da consciência, transformou-se em uma religião de dogmas, ritos obrigatórios e submissão ao poder clerical. O que a Igreja mais temia nesses evangelhos era a mensagem de autonomia espiritual. Imagine um camponês no século IV ouvindo que o reino de Deus não está em Roma, nem no altar da catedral, mas dentro dele mesmo. Isso significaria que nem o imperador, nem os bispos, nem os sacerdotes teriam poder absoluto sobre sua alma. Essa simples ideia poderia abalar os alicerces do império. Por isso, os evangelhos gnósticos foram chamados de perigosos, não porque negassem Jesus, mas porque o revelavam de forma ainda mais grandiosa. Não apenas um homem, mas a própria luz da criação presente em todos. Essa verdade, se aceita, transformaria o cristianismo em um movimento de libertação interior, e não em uma instituição centralizada. E aqui está a grande ironia da história. Ao tentar esconder essa visão, a Igreja acabou reforçando exatamente aquilo que queria suprimir, porque a luz não pode ser apagada. Ela pode ser abafada, ocultada em pergaminhos escondidos, condenada nos púlpitos, mas sempre encontra uma forma de ressurgir. A descoberta de Nag Hammadi, no século XX, é prova disso. Aquilo que ficou enterrado por 1.600 anos voltou à superfície, como se a própria verdade tivesse decidido que não poderia mais permanecer em silêncio. Portanto, o motivo de a Igreja esconder esse conhecimento não foi apenas uma questão de teologia, foi, sobretudo, política. Controlar a fé significava controlar corações, mentes e, acima de tudo, manter o poder. A mensagem de que todos são portadores da luz divina era revolucionária demais para ser permitida. Mas agora, em nossa época, temos novamente acesso a esses textos, e com eles, a chance de resgatar um cristianismo que não aprisiona, mas liberta, que não exclui, mas revela, que não oprime, mas desperta. Quando abrimos o Evangelho de João, encontramos uma das passagens mais misteriosas e belas de toda a Escritura. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Aqui está algo que vai muito além de uma biografia de Jesus de Nazaré. O texto fala de um princípio cósmico, uma força primordial que existia antes do tempo, antes da matéria, antes até da própria criação. Essa força é chamada de Logos, o Verbo, a palavra, mas acima de tudo é identificada como luz. Na visão mística, Jesus não é apenas um homem histórico que viveu há 2000 anos, mas a manifestação encarnada dessa luz que sempre existiu. Ele é o ponto onde o divino e o humano se encontram, o reflexo visível de uma realidade invisível. É como se a energia criadora que moldou estrelas, galáxias e átomos tivesse assumido forma humana para que pudéssemos compreendê-la e reconhecê-la dentro de nós. Quando Jesus afirma, "Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida", ele não está fazendo apenas um convite religioso, ele está declarando sua identidade cósmica.
Ele é a própria luz que sustenta toda a criação. E mais do que isso, ele revela que essa mesma luz pode ser compartilhada, despertada em cada ser humano que escolhe viver em sintonia com a verdade do Espírito. É nesse ponto que os evangelhos secretos ganham força. Neles, Cristo aparece como o revelador da luz. Não é apenas aquele que traz ensinamentos, mas aquele que recorda à humanidade sua origem divina. O Evangelho de Tomé, por exemplo, guarda uma frase impactante: "Eu sou a luz que está sobre todos eles. Eu sou o todo. O todo saiu de mim e o todo voltou a mim." Essa afirmação é quase uma revelação metafísica. Jesus se identifica não apenas com Deus, mas com a energia universal que permeia tudo. Para os gnósticos, o mundo material é como uma sombra, uma ilusão, enquanto a verdadeira realidade é feita de luz. O Cristo é a ponte entre esses dois mundos. Ele vem para reacender em nós a memória daquilo que sempre fomos, seres de luz esquecidos em meio à escuridão da ignorância. Assim, a mensagem de Jesus não é sobre esperar a salvação em um futuro distante, mas lembrar agora que já somos portadores da mesma centelha criadora. Esse entendimento também aproxima o cristianismo de tradições filosóficas e espirituais antigas. Para os herméticos, o universo nasceu de uma luz intelectual, uma emanação da mente divina. Para os hindus, o Om, som primordial, é também luz vibrante, origem de toda manifestação. E nos textos cabalísticos, o Ein Sof, o infinito, projeta raios de luz para dar forma ao cosmos. Em todas essas tradições, a luz não é metáfora, mas a própria substância da criação. O que impressiona é que mesmo na ciência moderna, encontramos ressonâncias dessa visão. A física quântica revela que tudo no universo é energia, vibração e luz em diferentes frequências. Estrelas nascem, vivem e morrem espalhando fótons que viajarão bilhões de anos pelo espaço. Até mesmo o corpo humano emite radiação luminosa em níveis sutis. É como se a própria natureza estivesse confirmando aquilo que os antigos já intuíram. Tudo é luz em movimento. Quando aplicamos essa perspectiva a Jesus, compreendemos que ele não veio apenas para ensinar parábolas morais ou realizar milagres. Ele veio como a encarnação consciente dessa luz universal, para mostrar que cada ser humano pode se reconectar à fonte. Ele é o caminho não porque seja o único eleito, mas porque revela o modelo, o padrão da criação, a possibilidade de viver em unidade com o todo. A Igreja institucional tentou reduzir essa mensagem a dogmas, limitando Cristo a uma figura distante, a um mediador exclusivo. Mas os evangelhos esquecidos resgatam a visão original. Jesus como a própria luz da criação, que não pertence a nenhuma religião, mas à própria essência da vida. E essa talvez seja a revelação mais importante. Se ele é a luz da criação, nós também somos reflexos dessa mesma luz. Ele é o espelho no qual a humanidade pode se reconhecer. Sua vida e seus ensinamentos nos lembram que, por trás da carne, das limitações e do sofrimento, existe algo eterno, brilhante e indestrutível. Reconhecer Jesus como a luz da criação é, no fundo, reconhecer a si mesmo como filho da mesma fonte. E essa é a verdade que durante séculos foi escondida, mas que agora volta a resplandecer. Ao longo dos capítulos anteriores, vimos que a mensagem mais profunda de Jesus foi cuidadosamente escondida, a de que ele não era apenas um mestre ou profeta, mas a própria luz da criação. Uma luz que não veio para ser adorada à distância, mas para despertar dentro de cada um de nós. E é justamente aqui que chegamos ao ponto central, o chamado. O Cristo não nos convida a segui-lo como súditos de um rei terreno, mas a reconhecer em nós mesmos a centelha divina que ele encarnou plenamente. Esse chamado não é novo, nem restrito a uma religião. É uma voz que ecoa desde os tempos antigos, lembrando a humanidade de sua origem luminosa. Só que, em meio à correria da vida, às distrações do mundo e às ilusões da matéria, esquecemos quem realmente somos. Passamos a acreditar que somos apenas corpos frágeis, sujeitos ao acaso, condenados ao sofrimento. Mas os evangelhos esquecidos nos lembram de algo revolucionário. Somos filhos da luz, fragmentos vivos da criação eterna.
É por isso que os gnósticos falavam da necessidade do gnosis, o conhecimento interior. Para eles, a salvação não vinha de rituais exteriores, mas do despertar da consciência. Era como se a alma estivesse adormecida em um quarto escuro, e o Cristo fosse a lâmpada que acende, revelando a verdadeira realidade. O despertar, portanto, não é apenas acreditar em Jesus, mas tornar-se consciente da mesma luz que nele habitava. Essa ideia, se levada a sério, transforma completamente a maneira como vivemos. Significa que não estamos separados de Deus, mas conectados a cada instante. Significa que o reino dos céus não é um lugar distante, mas uma realidade interior que se manifesta quando abrimos os olhos espirituais. E significa também que a escuridão do mundo, guerras, injustiças, medos, não é mais forte que a luz que carregamos. Mas para atender a esse chamado, é preciso coragem. Coragem para romper com velhas crenças, para questionar as estruturas que sempre disseram que somos pequenos, pecadores e indignos. Coragem para assumir a responsabilidade de ser portador da luz, de não mais terceirizar a nossa espiritualidade a templos, sacerdotes ou instituições. O Cristo interior não pode ser imposto de fora, ele só pode ser despertado por dentro. Talvez seja por isso que Jesus dizia frases enigmáticas como: "Quem tem ouvidos para ouvir, ouça." Ele sabia que nem todos estavam prontos para entender. A mensagem não era para as massas conformadas, mas para os buscadores, para aqueles que tinham coragem de olhar além das aparências. E hoje, séculos depois, esse chamado continua ecoando para aqueles que sentem que existe algo mais profundo do que aquilo que nos ensinaram. O despertar não é uma experiência distante ou inalcançável. Ele pode acontecer nos pequenos momentos da vida, no silêncio de uma oração, na contemplação da natureza, em um instante de amor verdadeiro. É quando sentimos que somos parte de algo maior, que a vida tem um sentido além da sobrevivência, que há uma força que nos guia e sustenta. Essa é a luz da criação brilhando em nós, lembrando-nos de quem realmente somos. E aqui está o grande segredo. Despertar não é um privilégio de poucos, mas um destino de todos. Cada alma, mais cedo ou mais tarde, ouvirá esse chamado. Alguns resistirão, preferindo permanecer na escuridão da ignorância. Outros abrirão os olhos e reconhecerão a luz. Mas o fluxo da criação é inevitável. Tudo caminha de volta para a fonte. Jesus, como a luz da criação, é o lembrete vivo de que esse retorno é possível agora. Não precisamos esperar o fim dos tempos ou uma vida futura. O despertar é uma escolha que pode ser feita no presente, a cada respiração, a cada decisão de viver com mais consciência, mais amor e mais verdade. Assim, o Evangelho proibido, esquecido e redescoberto não é apenas um conjunto de páginas antigas. Ele é uma mensagem atemporal, um convite que atravessa séculos. Desperte a luz que você já é. Não espere que alguém lhe conceda permissão. Não tema aqueles que tentaram apagar essa verdade. A luz não pode ser apagada. Ela vive em você. Esse é o chamado que Jesus deixou. Não o chamado para venerar um ídolo distante, mas para reconhecer-se como parte inseparável do todo. E quando esse despertar acontece, não há mais igrejas, doutrinas ou poderes capazes de aprisionar a alma. Porque a alma que conhece sua origem é livre, e a liberdade espiritual é a maior revolução que já existiu.